Claro, nos escritos do apóstolo Paulo, que ele estava tentando alcançar irmãos, mas havia impedimentos. Em 1 Tessalonicenses 2,18, esse versículo para esclarecer o que estava acontecendo, irmão Yuri. Há impedimentos sendo feitos pelo inimigo de Deus, quando a palavra de Deus está sendo proclamada. Como diz em 1 Tessalonicenses 2,18, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Aconteceu isso já em exposição, né? Nós tínhamos marcado uma exposição da Bíblia em um lugar específico, uns 2 meses antes. E quando chegou o dia, nós pegamos um avião de uma empresa aérea que servia aquele lugar para fazer uma exposição da Bíblia, mas para nossa surpresa, depois de poucos minutos de nós decolarmos, o nosso avião começou a fazer curvas no ar e nós descobrimos que algo bem perigoso tinha acontecido. Mas graças a Deus fomos salvos deste acidente. Quando um grupo de abutres ou corvos, algum pássaro grande desse tipo, entrou na turbina, foi puxado pela turbina e a turbina falhou, né? Explodiu. É bem que nós não explodimos no ar. E nós descobrimos depois que naquele lugar onde nós estávamos indo, havia muitas pessoas de Deus esperando lá. Muitas pessoas convertidas naquele lugar. 3 vezes nós fomos impedidos pelo inimigo de ir até aquele lugar. A primeira vez foi uma que normalmente a passagem aérea era cerca de R$500 para irmos para aquele lugar. Mas quando o tempo chegou que nós íamos fazer a exposição da Bíblia lá, de repente subiu para R$7.000 a passagem. E nós éramos cerca de 20 pessoas viajando quando nós fazíamos exposições da Bíblia. Fomos impedidos por causa desse preço. São coisas imprevistas que podem ser um impedimento e colocados pelos inimigos, como o que aconteceu hoje. Isso explica tudo o que está acontecendo nesta terra também. Agora, estamos aqui. É claro que ninguém pode impedir quando Deus está fazendo a obra de salvação. Amém? Vamos ler, irmão Yuli, em Isaías 43:13. Eu sou Deus. Também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em outra tradução eles usaram uma palavra muito boa, quem pode impedir, né? Como está no português que nós lemos. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está perguntando, operando eu, quem impedirá? Talvez temporariamente, por algum tempo, pode haver impedimentos, como que aconteceu hoje, e aconteceu com o apóstolo Paulo e outros apóstolos também. Mas no fim de todas as coisas, no fim de alguns minutos, né, não só do dia todo, mas agora a Verdade Inédita está no ar e agradecemos a vocês e agradecemos ao Senhor e o seu apoio e paciência. Vamos começar com o nosso tópico, irmão Yuri. Isso é inédito. Você sabe o que é um apóstolo, irmão Yuri? Um apóstolo, irmão Eli, é alguém que foi escolhido pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está certo, mas sua definição está incompleta. O que mais, irmão Eli? O que está faltando? Um apóstolo, um dos fatores mais importantes que vai te qualificar para ser um apóstolo é que você deve ter visto a Cristo. Deve ter visto a Cristo. Isso qualifica uma pessoa para ser um apóstolo. Vamos ler primeiro Coríntios 9:1. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obras minhas no Senhor? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, em Corinto, haviam aqueles que duvidavam do apostolado ou da eleição de Paulo como apóstolo. E como resposta, através de sua carta, ele disse e reiterou aos coríntios: não sou apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus nosso Senhor. Veja, os apóstolos devem ter visto o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, talvez nossos fiéis buscadores da verdade já estejam se perguntando como Paulo pode ter visto nosso Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu muito antes de se tornar um apóstolo. Ele voltou à terra por causa de Paulo. Você pode explicar, por favor, isso para os nossos fiéis buscadores da verdade, irmão? É um fato que Paulo era o perseguidor da Igreja de Deus no tempo dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade, mãe. Porém, algo milagroso aconteceu, irmão Yuli. O Senhor Jesus Cristo se mostrou, se apresentou, se manifestou a Paulo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu depois do Senhor Jesus Cristo, depois de um tempo já ter subido ao céu. Por isso eu disse a você que ele voltou por causa de Paulo. Ele se apresentou a Paulo, se mostrou a Paulo, para que Paulo o visse. Vamos voltar a 1 Coríntios 9:1. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor?
Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Ninguém vai contestar que ele realmente viu nosso Senhor Jesus Cristo. E ele o viu de uma maneira bem incomum. Você sabia disso? Não, irmão Eli. Vamos ler? Em 1 Coríntios 15, 3, vamos ler. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Viu isso? Percebeu isso? Por derradeiro de todos, né? Por último. Então a última pessoa a quem o Senhor Jesus Cristo se manifestou em forma humana. O último de todos como o apóstolo Paulo disse, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, viu? Como um nascido fora do tempo. Não era o tempo devido para que ele fosse visto, mas Paulo o viu fora do tempo devido. Então significa que Jesus Cristo não deveria ter se mostrado, não era mais tempo, porque ele iria se apresentar em sua vinda, mas por causa de Paulo, ele se manifestou, Paulo, fora do tempo. Você entendeu o ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E onde isso aconteceu? Vamos ler no livro de Atos, capítulo 9. A história foi passada a nós por Lucas, um dos evangelistas mais cautelosos. Atos 9:1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Perdão, irmãos, está incompleto o versículo, a corrigida. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então o apóstolo Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja de Deus, os cristãos, ele obteve uma carta do sumo sacerdote em Jerusalém e ia para Damasco para ver se tinham seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele os capturaria e os levaria presos para Jerusalém para serem encarcerados. Essa era a obra de Paulo quando ele estava perseguindo a igreja. Em 22:4 de Atos, vamos ler. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. O testemunho de Paulo é muito claro. Ele perseguiu a igreja, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Homens e mulheres que eram crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, que era exatamente a questão de sua autoridade. Ele recebeu a autoridade do sumo sacerdote em Jerusalém para levar homens e mulheres presos, algemados, se encontrasse eles em Damasco nas sinagogas. Mas enquanto ele estava lá no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo disse, ao meio-dia, ele viu uma luz do céu. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E diz, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? O Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ele imediatamente se submeteu ao poder do Senhor Jesus Cristo. Que queres que faça? Ele disse ao Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. A partir de então, o apóstolo Paulo percebeu que aquele que estava falando com ele era o Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Por que você acha, irmão, que ele teve uma mudança de coração tão rapidamente? Ele viu ao Senhor. Veja, irmão Yuli, nossos pensamentos, raciocínios
trabalham juntos para nos convencer da verdade. Isso também é uma verdade inédita. E deixe tratar deste assunto em outro episódio, que nossas faculdades mentais são reservadas para entender a verdade. Nós fomos já moldados por Deus para entender a verdade. Nenhum ser humano pode negar isso, que você pode conhecer a verdade. Não é que você deve conhecer a verdade, mas você pode conhecer a verdade. Você pode sentir a verdade. Você pode senti-la, vê-la, você pode ouvi-la. Você acredita nisso, irmão Yuli? Acho que sim, mãe. Eu somente estou injetando isso porque você fez a pergunta. Por que ele foi convertido, ou por que ele acreditou de uma forma instantânea, né? Muito rápida. Porque ele era um homem mau, não tão mau. Não, ele não tinha motivação maligna. Ele perseguia a igreja porque ele era membro do judaísmo. Lembre-se disso. Ele era membro do judaísmo. E a religião que estava sendo propagada por Cristo e pelos apóstolos é outra, diferente do judaísmo. Bem diferente do judaísmo. Por causa de sua seriedade com o judaísmo, que ele acreditava ser a verdadeira religião, ele perseguiu essa nova religião que o Senhor Jesus Cristo estava pregando, ele e os apóstolos. Por isso que ele era muito zeloso em perseguir os cristãos. Para ele, irresistível, irmão Yuli. Por quê? Me pergunte por quê. Por quê, irmão Yuli? Como eu te disse, todas as faculdades mentais de Paulo se sujeitaram instantaneamente ao poder que ele viu, ouviu e tocou. Então você quer dizer que Deus está nos instruindo a conhecer a verdade, mas ele não está nos instruindo em vão, em mandamento vão? Quer dizer, ele sabe, ou ele nos deu os instrumentos para conhecer a verdade. Nós somos equipados por Deus para conhecer a verdade. Nosso ser foi moldado por Deus para conhecer a verdade. Se nós, por nós mesmos, queremos conhecer a verdade, mas se nós negamos a verdade, Satanás vai entrar e vai deixar dormentes essa parte de nosso ser que nos dá a capacidade de conhecer a verdade. Satanás pode fazer isso. Isso nós vamos estudar mais tarde. Eu só estou dizendo a você que para conhecer a verdade, todas as suas faculdades, os seus sentidos, inteligência, etc. Podem tocar a verdade, pode sentir a verdade, pode ver a verdade, pode ouvir a verdade. Todos esses trabalham juntos. Vamos provar primeiro. Só um versículo. Eu vou acrescentar a nossa conversa esta noite. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo. Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo. Como podemos ter essa alegria ou gozo completo, irmão Yuli? Através das escrituras dos apóstolos. E o que eles escreveram? Está muito claro no versículo 1. Eu só quero que você perceba. O que era desde o princípio, o que ouvimos, um sentido é o sentido da audição, né? Eles ouviram, o sentido da visão, né? Vimos com os nossos olhos, o que contemplamos. Não somente viram, mas focaram, como enfatizado na frase seguinte, o que contemplamos, porque ver uma coisa e focar é outra, e nossas mãos apalparam, eles sentiram a verdade, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, a palavra verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, eles experimentaram tais coisas, e o apóstolo Paulo é um deles. Quando você perguntou por que, de uma maneira tão instantânea, ele creu no Senhor Jesus Cristo, porque ele ouviu a glória de Cristo, ouviu sua voz, ele sentiu nele o poder. Por isso, sem hesitação, quando o Senhor Jesus Cristo disse: por que me persegues? Quem és tu, Senhor, que estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Difícil para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, atônito e tremendo, disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele disse: levanta-te. Então, ele já ao ver o Senhor Jesus Cristo, sentir o poder que vinha daquela voz, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o
meu dever, você percebeu isso? Imediatamente se submetendo ao poder de Jesus. Ele instantaneamente estava pronto a obedecer. Instantaneamente pronto a obedecer. Ele disse isso aos Gálatas. Gálatas 1, 13 até 15. Vamos ler. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Você viu isso? Ele disse, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Em algumas versões diz, imediatamente não consultei carne e sangue. Então ele não precisava de homens testificarem a ele, qualquer homem, qualquer pessoa, dar a ele coragem, encorajamento. Não. Imediatamente ele respondeu ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu instantaneamente aquele poder. Por isso eu te disse mais cedo, irmão Yuri, que em nosso ser é moldado ou projetado de uma maneira que estamos prontos para sentir a verdade, conhecer a verdade, enfim, experimentar a verdade. Mas esse é um outro tópico aqui. Uns episódios futuros, se Deus quiser, irmão Yuri. Mas agora estamos como ele se apresentou a Paulo fora de tempo, né? Para que Paulo se qualificasse como apóstolo, porque uma das qualidades ou dos fatores, como quer que você queira chamar, se você queira chamar de requisito, é que um apóstolo visse o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Você entendeu agora, irmão Yuli? Sim, irmão Yuli. Então, há muitos pseudo-apóstolos em nosso tempo que nem sequer viram nenhuma unha de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma sombra, como você disse. Não viram. Ainda assim, eles são apóstolos, como eles alegam. Mas nessa base, vamos examinar agora nosso tópico, irmão Yuli. Procura-se operadores de milagres. Irmãos e irmãs, todos os apóstolos viram o Senhor Jesus Cristo. E o último a vê-lo, num tempo devido, né? Porque o Senhor Jesus Cristo vai aparecer quando ressuscitar os mortos, né? Ele virá. E a vinda é esperada por quase todas as pessoas no mundo. Irmão Yuli, está comigo? Sim, irmão Eli. Mas antes desse tempo devido, de sua vinda, ele se mostrou a Paulo para tornar Paulo uma testemunha de que realmente ele viria. Então isso desmente o ensinamento de outros grupos religiosos de que quando o Senhor Jesus Cristo vier é a sua segunda vinda. Não existe tal coisa na Bíblia de segunda vinda. É uma crença de um pregador que não entende a Bíblia e é herdado em quase todos os grupos religiosos. Não é verdade que quando ele vier será a sua segunda vinda. Isso é uma mentira. Essa é outra verdade inédita que vamos revelar nesse programa, é claro. Lembre-se, nós vamos desmentir a terminologia de quase todos os grupos religiosos de que quando ele vier será a sua segunda vinda. Mas não é verdade, é errado, porque Paulo o viu um tempo que o apóstolo Paulo disse fora do tempo devido, né? Como quando diz a frase como um abortivo, é como alguém nascido fora do tempo, né? O Senhor Jesus Cristo, quando subiu ao céu, né, por causa da necessidade que a situação pedia, ele se mostrou a Paulo e Paulo foi o último a vê-lo. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então vamos ler outra vez 1 Coríntios 15, agora versículo 8. E por derradeiro de todos, também a mim, como a um abortivo. Não, irmão Yuli? Você percebeu quando disse e por derradeiro de todos, pareceu também a mim? Porque Paulo tinha essa certeza de que ele foi o último a vê-lo, porque ele não se mostrará mais, outra vez, até a vinda. Você percebeu isso, irmão Yuri? Sim, irmão. Se nós formos ver o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo, ele foi visto por Cefas, versículo 5, depois pelos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, alguns já estão mortos. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como por um nascido fora de tempo, como JFA, revista e atualizada. Agora vamos confirmar isso, que ele realmente foi visto por Paulo no caminho para Damasco, né? Em Atos capítulo 22, vamos ler. Em Atos capítulo 22, versículo 5 em diante. Do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim em todo o conselho dos anciãos. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu
sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse, por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. Disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Viu a palavra de Ananias, irmão Yuli? Ele disse a Paulo: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo. Percebeu isso? Ver o justo, Senhor Jesus Cristo justo, e ouvir a voz da sua boca. Combinando esses poderes, irmão Yuli, ouvindo a voz da própria boca do Senhor Jesus Cristo e vendo o Senhor Jesus Cristo com seus olhos, ele foi imediatamente convertido. Essa é a palavra de Ananias, que é guiada pelo Espírito Santo. Então, nessa história, irmão Yuri, o Senhor Jesus Cristo foi visto por Paulo. E uma testemunha disso é a declaração de Ananias, é a escrita de Lucas. E a declaração de Lucas nos diz que o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus. Por que essas discussões estão vindo, irmão Yuri? Isso qualifica Paulo para ser um apóstolo. Não sou eu apóstolo, ele disse aos coríntios. Não vi Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Essas são as qualidades dos apóstolos. Trabalhar para o Senhor e terem visto o Senhor. E o último a ver, né? Eu quero trazer de volta à sua memória isto, né? E por derradeiro o vi, né? Ele foi o último a ver. E por causa disso ele declarou em 4:9 de 1 Coríntios. Vamos ler. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. São os últimos. São os últimos, irmão Yuri. Os últimos dos apóstolos é o apóstolo Paulo e Barnabé. Com certo estava Paulo de que ele seria o último. Ele disse, né? Inspirado pelo Espírito Santo, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Eles foram os últimos dos apóstolos, Paulo e Barnabé. Qualquer um que vai se levantar e alegar que também são apóstolos são mentirosos, segundo Paulo, em 2 Coríntios 11:13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esta é a verdade. Há falsos apóstolos. Já no tempo do apóstolo Paulo, haviam pessoas se apresentando aos coríntios como apóstolos também. Por isso ele reiterou que somos os últimos. Nós, como apóstolos, somos últimos a sermos chamados. Como um nascido fora de tempo, foi o último a ver o Senhor Jesus Cristo em pessoa. Então é o último, e Barnabé como o último dos apóstolos. Agora você vê a qualidade de ser um apóstolo? Sim, olha. E sendo um apóstolo, todos os apóstolos têm o mesmo dom. O que você quer dizer, irmão? Eles têm o mesmo dom, eles têm o mesmo poder, todos os apóstolos. Todos eles podem ressuscitar um morto. Todos eles podem curar toda sorte de doenças e enfermidades. Este é o poder dos apóstolos, que nenhum apóstolo agora, hoje, que fim de ser apóstolos, possam fazer. Por isso esses operadores de milagres são todos falsos. Você tem uma ideia agora do que eu estou querendo retratar, irmão Yuli, através das palavras de Deus? Sim, Moelle. Vamos ler Mateus 10:1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Para quem ele deu este poder? Para os 12 discípulos, não para todos os discípulos. Você ouviu isso, irmão Yuri? Sim, mãe. Mas os pastores agora, todos eles têm, na igreja no primeiro século, somente a 12 foi dado em primeiro lugar, né? E depois, outros 2, os apóstolos apontados para os gentios, que eram o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas originalmente foi dado aos 12. Por isso que houveram 12 primeiros apóstolos e depois outros 2, que
são os últimos dos apóstolos. Agora, quando ele chamou os seus discípulos a si, que tipo de situação foi esta? No livro de Lucas, houveram muitos discípulos, mas ele separou os 12 que ele chamou de apóstolos e deu a eles este poder muito, muito vasto, que somente os apóstolos foram recipientes. Vamos ler em 6:13 de Lucas. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, apóstolos são diferentes de discípulos. Sim, mãe. Está claro? Está claro. Outra coisa para ler, irmão Yuli. Lê outra vez, irmão Yuli. Lucas capítulo 6, versículo 13. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos. Então, haviam muitos, né? Sim, irmão Yuli. Depois, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, todos são discípulos, mas nem todos são apóstolos. Sim, Moelle. Desses discípulos que o seguiam, ele escolheu 12 em primeiro lugar. E a estes apóstolos, ele deu o poder que particularmente foi mencionado por Mateus, porque Mateus foi um deles. Mateus disse, quando chamou a si os seus 12 discípulos, deu a eles poder sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curarem, perceba isso, irmão Yuli, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Essas são as qualidades dos apóstolos, irmão Yuli. Os últimos dos quais foram chamados 2, Paulo e Barnabé. Então todos os apóstolos podem curar toda sorte de doenças e enfermidades. Qual será a sua análise se o Covid-19 tivesse acontecido no tempo dos apóstolos? Eu acho que não ia durar nem um ano, irmão Eli, como o que está acontecendo agora, que já faz mais de um ano, desde que o mundo inteiro foi colocado em lockdown. Desde que os operadores de milagres estão se escondendo. Então agora você consegue perceber o nosso tópico, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Ele não teve um dito operador de milagre que disse que iria curar? Sim, mas nós não queremos jogar sal em cima da ferida, né? Ou insulto na ferida. Teve um na América que disse bravamente, nós podemos derrotar o Covid-19. 3 semanas depois ele morreu, porque foi infectado. Insistindo que é contra a Constituição isolar, fechar as pessoas, colocar elas em lockdown ou deixar que as pessoas vão às igrejas ou congreguem, etc. Ele estava renunciando à ordem do governo de não poder ir à igreja e dizendo coisas más contra o governo dos Estados Unidos. E daí, menos de um mês depois, eu acho, nós temos na internet que ele morreu. Eu só não quero acrescentar sal à ferida, porque sal é muito desconfortável para a ferida de uma pessoa, né? Outros dizem adicionando insulto, mas eu não quero. Isso explica, né? Somente aos 12 foi dado este poder de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Onde estão esses apóstolos agora, se realmente são apóstolos? Porque o mundo inteiro está esperando ansiosamente por uma cura, uma resposta à pandemia. E acho que as vacinas que estão sendo desenvolvidas ainda não foram completamente comprovadas. Então, onde estão eles agora? Os determinados curadores de nosso tempo. Por que não procuram pelos seus pastores e peçam para que eles saiam e vão aos hospitais curarem? Porque esta era a prática do Senhor Jesus Cristo. Ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Você sabia disso, irmão? Ele ia até as pessoas. Isso é verdade, irmão. Ele que ia a elas, né? Está no livro de Lucas 8:1. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, na qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Eles estavam andando, pregando, curando. Deixe reiterar. Eles estavam andando, procurando as pessoas, curando os doentes. Deixe reiterar. Atos capítulo 10, versículo 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando a todos os oprimidos do diabo, curando a todos. Tem acepção ou seleção? Yuli? Não. Curando a todos. E ao mesmo poder que ele deu aos apóstolos de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Todas. O advérbio de todos foi usado. Toda sorte de doenças e enfermidades. Agora, onde estão os operadores de milagres agora? Os ditos apóstolos?
Sei que tem 3 apóstolos nas Filipinas, pelo menos 3, os mais populares apóstolos, né? Porque eu acho que tem mais que nós nem sabemos. Sim, no Brasil tem apóstolos também, eles têm muitos aqui. Eles até têm apóstola, isso é verdade, Moelle. Se realmente são apóstolos, tempo para eles é tempo oportuno deles de provarem que são apóstolos. Eles devem curar toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos e irmãs, isso não é uma fofoca, isso é um fato na Bíblia. Aos apóstolos foi dado o poder de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Alguém alegando ser um apóstolo deve mostrar isso, de que você pode abrir os olhos de uma pessoa cega, que você pode ressuscitar os mortos, pode curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora, irmão Yuli, entre essas coisas, chame, grite a eles agora, todos esses operadores de milagres. Não tem como gritar para eles? Talvez possa chamá-los, irmão Yuli. Acho que estão escutando agora, porque todo episódio eles têm seus espiões sintonizando conosco. Sim. E eles estão até mesmo tentando provar que o que nós estamos falando é verdade inédita. Como que você chamou? Basher? Como haters, né? Fiéis ofensores, porque eles estão sempre aqui tentando agredir, ofender a verdade, né? Até mesmo por uma canção que é tão agradável, de uma letra tirada da Bíblia, eles estão dando dislike, né? Veja, essas pessoas são miseráveis, né? Como você disse, irmão, eles vivem uma vida miserável, irmão, porque eles só se preocupam em entrar em nossos canais para dar um dislike em nossos vídeos, assim que eles vivem, irmão. E eles estão contentes com isso. Que pessoa em sua mente sã vai se contentar em só fazer esses tipos de coisas? Coisas sem sentido, né? Só tenta encontrar algo bom para fazer da sua vida. Se você não gosta de nossos vídeos, só não assista. Não vá até o nosso canal. Por que não faz, então, algo bom pelo seu semelhante? Mas ao invés disso, eles acordam de manhã e a primeira coisa que fazem é ir em nosso canal e dar dislike. Mesmo que a canção seja muito boa. Eu adoro o seu nome. Eu adoro o seu nome. A primeira vez que ouviram já deram dislike. Porque alguns fazendo comentários até racistas. Eles realmente são miseráveis, né? Pena deles. Sim, e devemos orar por eles, né? Eu honestamente me sinto mal por eles. Porque o tipo de vida que eles vivem, eu não quero viver dessa forma. Que eles não aprendem nada de ser o pregador. Só aprendem como fazer isso no vídeo, né? E eles têm feito isso a você, talvez nas últimas 6 décadas, e ainda não aprenderam sua lição, que se a obra é obra de Deus, ninguém pode impedir. Sim, eles deveriam ter percebido já, irmão. Você tem 75 anos de idade, eles têm feito isso a você desde que você tinha 17, e até agora você ainda está aqui, e o ministério está crescendo. De fato, o ministério alcançou parte ocidental do mundo, e você ainda está aqui, e eles ainda estão te atacando, sem perceber que eles não conseguem superar a verdade, e não podem fazer algo para o plano mestre de Deus para de salvação, né? Eles só estão fazendo a parte de ser um obstáculo temporário essa história de salvação maravilhosa, que no fim que a verdade vai prevalecer e as pessoas más vão cair. E eles não estão percebendo isso. Por favor, nossos fiéis ofensores, como você os chama, fiéis ofensores, algo assim, eles são fiéis aos seus mestres malignos, se é que eu posso dizer assim, irmão. Porque os demônios também têm fé, né, irmão? Fé, né, que creem em Deus, mas eles não fazem a vontade de Deus. Eles sempre fazem o que é contrário ao que Deus quer que eles façam. E minha mensagem a eles é que abram seus olhos. Vocês têm feito isso já há tanto tempo, tentando derrubar o irmão Eli, tentando colocar nossa congregação para baixo, e ainda estamos aqui vivos e seguindo com a ajuda de Deus, e o ministério está crescendo, e vocês ainda estão se contentando em dar um dislike, vivendo a sua vida dessa forma, né? Por que não simplesmente abrem os olhos? Por que não nos deixam sozinhos ou em paz, né? E venham conosco, se juntem a nós e vivam uma vida mais significativa, né? Nenhum dos nossos membros aqui acorda de manhã, vai até o seu canal e dá dislike. Nós acordamos de manhã, assistimos nossa exposição da Bíblia 24 horas por todos os dias e aprendemos várias coisas a cada dia que passa. E não nos incomodamos em até os seus canais ou transmissões e colocar comentários negativos, coisa assim. Nós não precisamos de nossas vidas dessa forma. Não vivemos nossas vidas dessa forma. Se eu fosse você, só abram seus olhos, tenha uma mente aberta para que
o irmão Eli está dizendo, e finalmente talvez vocês vão entender que vocês não conseguem derrubar um homem bom. Isso é tudo, irmão Eli, que eu quero dizer. Lembre-se, apóstolos, irmão Yuri, apóstolos. É dado o poder de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Alguém alegando ser um apóstolo deve se qualificar nisto. Você viu o Senhor? Se você é um apóstolo, viu o Senhor? Ou até mesmo a sombra do Senhor? Acho que eles viram o Senhor das trevas, irmão Eli. Sim, por isso estão fingindo ser apóstolos. E esta pandemia os provou como errados, né? Porque se realmente são apóstolos, eles devem ter esse poder de curar toda sorte de doenças e enfermidades, que agora vai desmentir a alegação deles, né? Porque estão sendo expostos pelo que está acontecendo no globo todo, entre os crentes e incrédulos. Há problemas no mundo todo por causa dessa doença, dessa pandemia. É o seu tempo oportuno de se mostrar e mostrar que são apóstolos, mas onde vocês estão agora? Isso é verdade, irmão Eli. Por isso que o nosso episódio agora é procura-se, ou procurados, né? Porque estão sumidos, né? Procurados, os operadores de milagres. E no lado espiritual disso, o título está certo. Por quê, irmão Eli? Porque são criminosos procurados, né? São mentirosos. Estamos procurando por vocês. A palavra procurado às vezes é usado para encontrar criminosos, né, irmão Yuri? Você está certo que são oportunidade para eles mostrarem seu poder e talvez ganhar até mais dízimos, né, irmão? Não somente dízimos, não somente dízimo, 10%, irmão Yuri. O que mais, irmão? Estou disposto a dar eles 20% ou 30%. Sim, isso é verdade. Se eles realmente podem ajudar as pessoas. Há muitas pessoas morrendo agora. Muitas pessoas perdendo o emprego. Há muitas pessoas no mundo todo que não têm comida suficiente, subsistência suficiente, porque foram privados pelo lockdown, etc. Perderam seus empregos. Agora, é tempo oportuno para todos vocês operarem milagres. Qualquer que seja o sentido que vocês queiram levar isso, vocês realmente são procurados. Operadores de milagres, se mostrem agora. Provem às pessoas que vocês realmente são apóstolos. Quem são vocês? Porque o filho apontado estão nos cantos do mundo. Porque aqueles que supostamente eram para ser Cristo, supostamente são Cristo, se apresentando como Cristo, que são Cristo, eles dizem. Foram escolhidos, selecionados, apontados, tantos títulos, né, que eles tomam para si. Onde estão agora? Vocês curaram alguma pessoa do Covid? Outro que até mesmo tomou o título como Filho de Deus, né? Então, onde está você agora, Filho de Deus? Por que você não aperta o botão para parar a pandemia? Porque até os seus membros são afetados pela pandemia, né, mãe? Sim, e essa é uma pergunta séria para os membros deste chamado Filho de Deus, denominado Filho de Deus, ou apóstolo, como eles se dizem. Por que não perguntam ao seu pregador, ou não pede para eles irem aos hospitais e curar? Como Jesus, né? Porque ele ia andar aí para curar pessoas, né? Isso não é para zombar da sua congregação ou do seu pregador. É um tipo de aviso para você, um pedido sincero de ir aos hospitais e ajudar os nossos semelhantes, se você realmente pode fazê-lo. E não todos os semelhantes, na verdade, começando pelos filipinos mesmo, os filipinos pobres. Então, isso não é para zombar de forma alguma, mas é um pedido sincero, que se realmente pensa, se eles são sinceros também, nós trazemos a eles um pedido sincero. O governo está gastando bilhões, enquanto nós estamos endividados em trilhões de dólares das Filipinas, né? E ainda gastamos bilhões só para curvar essa pandemia. Se realmente são apóstolos, e se realmente é filho de Deus, Yuli, por que não, né? É tempo oportuno para mostrar seu poder. E se seu pastor ou pregador não pode fazer isso, acho que já é hora de você pensar duas vezes e perceber que ele realmente não está te falando a verdade. Porque simplesmente falar a verdade, aos apóstolos foi dado o poder de curar toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades. Certo? Você concorda com isso? Concorda com isso, irmãos e irmãs na internet? Yuli, você concorda? Sim, irmão Eli, claro. Se eles realmente são apóstolos, é a hora deles, né? Sua temporada começou. Se mostre-se. Porque por um ano inteiro, estão todos se escondendo. Onde estão? Onde vocês estão? Você tem uma pergunta, irmão Eli? Sim. Por que o apóstolo Paulo disse que eles eram os últimos dos apóstolos? Nós não vamos precisar de apóstolos nesse tempo mais. Nós precisamos de pregadores, não de apóstolos. Nós temos um apóstolo vivo que nunca morrerá, em 3:1 de Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O apóstolo Paulo
já 2000 anos atrás, apresentou a Irmandade, a Igreja, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nosso apóstolo, cujo apostolado, irmão Yuli, não é possível que seja mudado mais, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um sacerdócio perpétuo. Vamos ler 7:23 de Hebreus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, falando do Senhor Jesus Cristo, né? Porque permanece para sempre sem o seu sacerdócio perpétuo. E se seu sacerdócio é perpétuo, de Jesus, né? Seu apostolado também é perpétuo. Não precisamos de apóstolos em nosso tempo. Nós temos apóstolos escolhidos por Cristo para escrever a vontade de Cristo, pregar a vontade de Cristo, a vontade de Deus. E o apóstolo vivo que temos agora é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca morrerá. Mas, irmão Eli, poderíamos usar alguém que possa curar? Possa curar o quê? Por exemplo, a pandemia, os vírus. Ele vai usar alguém para curar? Não, ele cura. O que precisamos é orar a Ele, não procurar por homens para nos curar, para sermos curados. Nós vamos ao Senhor Jesus Cristo. No tempo de necessidade, precisamos dele. Se Ele quer que vivamos, nós vamos viver. Mas se quer que morramos, está dentro do poder dele. Nossas vidas, nossa força, nosso ser, tudo está debaixo do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder sobre todos os cristãos. Agora, se estamos doentes e precisamos de cura, nós fazemos isso indo ao Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Continue. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. No momento oportuno, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não ninguém mais, nenhum suposto apóstolo ou suposto operador de milagre. Quero ler o versículo outra vez, 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote, irmão Yuli, da Igreja de Deus? Sim, irmão, ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro, né? Você acabou de ler em 3:1 de Hebreus, e eu quero ler outra vez. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então nós temos nosso sumo sacerdote na igreja. Da confissão ou vocação cristã. Cristo é nosso sumo sacerdote, Cristo é nosso apóstolo. Agora, 4:15 de Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, principalmente quando estamos doentes, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, ao trono de nosso Senhor Jesus Cristo, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que precisamos é do Senhor Jesus Cristo. Vamos ir até Ele. Não vamos aos pastores, padres, pregadores, etc., operadores de milagres. Vamos nos prostrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir pela ajuda dele. E Ele pode nos ajudar neste tipo de situação. Mas por que você acha, irmão Eli, que no tempo passado, nosso Senhor Jesus Cristo apontou os discípulos ou apóstolos para curar, e em nosso tempo, nós só temos nosso Senhor Jesus Cristo no qual depender? Porque naquele tempo ele estava provando que era o Messias, delegando o seu poder a 12 apóstolos, aos primeiros 12 e aos 2 finais, provando que ele era o Messias. Mas mais tarde, irmão Yuli, o objeto ou a razão da existência da igreja é para mostrar perfeição espiritual, nas coisas espirituais, né? Não para curar. Porque se toda vez que uma pessoa adoecer vai ser curada, nós não vamos progredir espiritualmente. Vamos ler o versículo 6:1 e 2 de Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Esses são os rudimentos, as doutrinas
básicas ou elementares de Cristo que temos que deixar para trás. Quero ler outra vez o versículo 1. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o elementar, o básico, as coisas iniciais que aconteceram no começo da era cristã. Prossigamos para a perfeição. Então, o objetivo da Igreja de Deus é seguir para a perfeição. Que perfeição é esta? Vamos deixar para trás, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. E que doutrinas são essas? Que temos que deixar para trás, ou deixá-las. Claro, a doutrina sobre batismos ou purificações. É traduzido batismos, mas é purificações ou lavagens. É traduzido corretamente as instruções sobre batismos, sobre lavagens, imposições de mãos e ressurreição dos mortos. E juízo eterno, porque juízo está seguindo na igreja, julgando. Mas mais tarde, no ministério dos apóstolos, já há um dia apontado de juízo, e que então nós não devemos mais julgar dentro da igreja. Vamos esperar pelo trono de julgamento de Cristo, como o apóstolo Paulo disse, no livro de 1 Coríntios 4:5. Quero ler e esclarecer. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Na igreja no primeiro século havia juízo que era passado. Os judeus, especialmente, gostavam muito de julgar uns aos outros. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse a eles: por que julgais? Por que julga seu irmão? Por que julga o servo alheio? Deixe que o mestre dele o julgue, como está em Romanos 14:4. Então, este julgamento, o apóstolo Paulo disse muito claramente: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Então, voltando a Hebreus 6, estas são as doutrinas iniciais, elementares do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixá-las para trás. As doutrinas de lavagem dos pés, etc. E imposição de mãos. Mas das doutrinas que foi praticada lá por Cristo e pelos apóstolos, impor as mãos sobre os doentes e ressuscitar os mortos. Nós não vamos progredir espiritualmente se formos fazer todas essas coisas continuamente. Por isso é inédito, irmão Yuri, é inédito. Na parte final do ministério dos apóstolos, eles não impuseram as mãos mais para curar os doentes, etc. Não, definitivamente não. Isso é inédito porque quase todos os pregadores agora estão praticando isso para mostrar que são como Cristo, são como os apóstolos, porque 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. É o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, que seria seu sucessor em guiar os irmãos, dizendo a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O apóstolo Paulo também não impunha mais as mãos. Por quê? Vamos continuar no versículo 23. Irmão Yuli, você vai descobrir. 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Um amado filho na fé, Timóteo, era amado pelo apóstolo Paulo, mas ele não impôs as mãos em Timóteo. Você viu isso? Sim, irmão. Depois de aconselhar Timóteo a não impor as mãos apressadamente para não participar dos pecados alheios, ele disse: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo tinha uma doença crônica no estômago, uma doença recorrente. Você entende isso, irmão Yuli? Sim, irmão. Por que o apóstolo Paulo não impôs as mãos sobre ele? Essa é a pergunta, né? Assim como o que os pastores e pregadores estão fazendo agora. Porque o apóstolo Paulo quer que as pessoas creiam por causa dos milagres e mais milagres. Ele quer que as pessoas creiam, na verdade, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e isso para seguir a perfeição. Mas mesmo que você não tenha sido curado fisicamente, você ainda crê no Senhor Jesus Cristo, você ainda o segue, então você é um homem perfeito. Você alcançou a perfeição. Sua fé não é baseada em só curas e milagres. João Batista é um grande homem de Deus, mas ele não realizou milagre. Não houve milagre realizado por João Batista e por outros profetas de Deus. Mas aos apóstolos foi dado este poder para colaborar com o Messias
para provar que realmente ele era o Messias, o Filho de Deus. Esses milagres que eles fizeram, todos para provar que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Por isso mesmo que o Senhor Jesus Cristo já havia subido ao céu, eles estavam curando e sarando em nome de Cristo. Você entendeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão. Agora, mais tarde, no tempo dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, ele não estava mais usando essa imposição de mãos para curar. Vamos provar outra vez em outro versículo, 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, a Trófimo deixei doente em Mileto. Trófimo deixei doente em Mileto. Por que ele deixou o Trófimo doente em Mileto? Porque ele não praticava mais imposição de mãos, não estava mais praticando cura milagrosa na parte final do seu ministério. É isso, irmão Yuri? Sim, irmão. Ele quer que eles alcancem a perfeição, deixando para trás as doutrinas elementares ou iniciais de Cristo, de ressurreição dos mortos. E isso é algo agora que os pregadores não ensinam. Mas examinando todas as traduções da Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo para que os cristãos prosseguirem para a perfeição, você não deve permanecer na primeira série, para que você possa graduar. Sim, mãe. Doutrinas primárias, iniciais, básicas, tem uma versão que diz doutrinas elementares, né, como a do ensino fundamental, por assim dizer, em Hebreus 6:1. Na revista é atualizada, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então você percebeu, irmão Yuli? Diz princípios elementares de lavagens, juízo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos. Por quê? Talvez você queira me perguntar por quê? Por quê, irmão? Porque se você vai ficar ressuscitando e ressuscitando os mortos, nenhum cristão vai morrer, vai permanecer morto. Faz sentido, irmão. Imagine, tem uma história que uma mulher de 100 anos de idade queria morrer por causa do reumatismo dela. É muito doloroso, ela disse. Não, mãe. Vamos para o hospital. Não, me deixa morrer. Eu quero descansar. Não consigo mais suportar a dor. E você a ressuscitou. Se ela morreu, talvez ela disse, por que você me ressuscitou? Eu já estava descansando. É para as pessoas morrerem para descansarem. Em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, quando você morre, você descansa. Se você vai sempre ressuscitar alguém que está morrendo, você não quer que ele descanse? Então, ninguém mais vai morrer. Por isso, mais tarde, no ministério dos apóstolos, eles não praticavam mais a ressurreição dos mortos. Depois de terem provado que Cristo é o Filho de Deus, e a eles foi dado a autoridade de ressuscitar mortos, irmão Yuri. Mas os pastores agora dizem ser apóstolos, mas eles não têm prova alguma que possam ressuscitar mortos e que possam curar Covid-19. Acho que porque os membros deles não ouviram o versículo que diz que é hora de ir para a perfeição, porque eu me lembro bem vividamente o versículo. É um versículo que realmente fez impactos em mim quando estava procurando pela verdade. Porque como os outros buscadores da verdade, eu fui criado e me fizeram acreditar que Deus faz milagres, que Deus faz curas e todas essas boas coisas, mas eu nunca soube que os cristãos foram instruídos a seguirem para a perfeição, para deixarem os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo e viverem pela fé e deixarem que a vontade de Deus seja feita. Porque você não vai morrer se não for da vontade de Deus. E se você está doente, você não tem que procurar por um apóstolo pessoal, porque a palavra de Deus diz que temos um apóstolo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que é sempre compassivo com as nossas enfermidades. E o apóstolo Paulo disse, portanto, cheguemos confiadamente ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achemos graça, que Ele nos socorra no momento oportuno. Então, no momento de necessidade, temos que ir ter ao Senhor Jesus Cristo, não a um ser humano, irmão Eli, porque eu costumava ouvir El Shaddai, Johnny Meia-Noite, porque eu tinha asma, eu costumava
tomar a água, né, do Johnny Meia-Noite. Ah, então você bebeu muita água? Sim, mãe. Mas a sua alma não foi curada? Mas quando você se tornou membro da igreja, dá pra ver que a sua asma sumiu. Isso é verdade. Eu fui a várias denominações religiosas, primitivamente, claro, como católico, orava aos santos, fui a Baclaran para beijar o pé do santo, das estátuas, a diferentes tipos de lugares, só para curar da minha asma. Ouvia o Johnny Midnight, bebia muita água, ouvia El Shaddai e a minha asma ainda continuou. Quando soube da Igreja de Deus e fiquei sabendo do versículo que nós não devemos nos basear em milagres, devemos só seguir para a perfeição, e é isso. Então eu parei de ter esperança para que a minha asma fosse curada e só me foquei em coisas mais espirituais. Eu disse, mesmo que eu tenha asma, ainda quero servir a Deus. Daí me juntei à Igreja de Deus e de repente, do nada, minha asma sumiu. E graças a Deus, isso é um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum pastor, e eu vi nesse ponto quando você pegou emprestado o meu inalador, porque sua asma estava muito forte naquela época. Mas só uma vez, eu era bem novo na igreja naquele tempo, então ainda tinha asma e depois de alguns meses simplesmente sumiu, sem eu perceber, né? Nem me disse tchau. Por isso que este versículo em Hebreus, você se lembra perfeitamente, né, irmão Yuri? Sim, irmão Eli, porque esse versículo mudou o meu modo de pensar em como eu percebo como a religião é, porque eu acho que você vai para uma religião, daí você ora pelo que você quer, se você quer bênção, prosperidade, se está doente, você é curado. Essa era a minha noção de religião, que foi inculcada em mim por outros grupos religiosos. Mas quando eu aprendi esse versículo de você, eu esqueci de tudo isso e só me foquei em me aprimorar para ser uma pessoa melhor, para ser digno de ser chamado um cristão. Então este foi o foco principal quando eu me juntei à Igreja de Deus. Nem liguei mais de eu ter asma. Mas como eu disse, simplesmente um dia minha asma sumiu, nem se despediu. E esse é realmente um milagre que eu posso atestar, irmão Eli, sem alegar ter feito esse milagre em você. Isso é verdade, irmão Eli. Então por isso a glória vai ao Senhor. E a ironia é que quando eu estava tentando curar a minha asma, estava evitando esses alergênicos. Eu não dormia em camas sujas, lugares sujos, desarrumados por causa da minha alergia. E a ironia é que quando eu estava dormindo num lugar sujo, bem sujo, um dos lugares mais sujos que eu já dormi, mas a minha asma sumiu. Isso me fez acreditar que milagres realmente acontecem, mesmo que não haja um pastor te dizendo ou impondo as mãos sobre você. É simplesmente o nosso Senhor Jesus Cristo e a fé nele, e nem mesmo esperando que a minha asma fosse embora, mas simplesmente por misericórdia do Senhor. Amém, irmão? Sim, eu vi isso. Sou testemunha disto, que o irmão Yuli bateu na minha porta uma noite e pediu meu nebulizador porque não conseguia suportar mais os ataques de asma. E foi a última vez que eu vi um ataque de asma. Talvez só depois de 1 ou 2 meses eu perguntei se ainda estava tendo asma, porque eu queria comprar um nebulizador para você, mas não estava mais tendo ataque de asma. Ele disse, nem se preocupe, irmão, ele mais. Quando eu tenho um ataque, eu pego emprestado o seu. Mas até agora, isso foi há muito tempo já. Mais de 20 anos atrás. Não houve mais ataque de asma, graças a Deus. Esse é o tópico. Minha asma era pior que a sua. Quase morri algumas vezes por causa da asma. E graças a Deus que, pela sua misericórdia, Ele tirou isso de mim. Por isso que a sua asma nem mesmo disse tchau. Mas veja, talvez essa verdade inédita, porque pregadores não pregam isso. Eles pregam milagres, Simão Yuri, curas milagrosas. Mas se eles realmente estão se firmando nisso, onde estão eles agora? Que é hora deles provarem seus milagres, Simão Yuri. Então, nossa pergunta que vamos deixar aos nossos ouvintes, aonde estão eles agora? Onde estão os curadores, operadores de milagres agora? O que eles estão fazendo? Se eles realmente estão alegando ter o mesmo poder como o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. E você sabe qual é o segredo, irmão Yuli? Qual é o segredo, irmão Eli? O segredo é que eles são falsos cristos, imitando o Senhor Jesus Cristo. O que eles nunca poderão imitar. Todos eles vão falhar, nunca vão imitar realmente o Senhor. Imitar os apóstolos, mas são falsos apóstolos. O segredo é que, irmãos e irmãs, tomem nota, né? Os anticristos. O anticristo agora está recrutando pessoas, fazendo você crer
ou convencendo você a acreditar no que você não tem que acreditar mais, sobre milagres, curas milagrosas, curas instantâneas, etc. Porque essas são as doutrinas elementares de Cristo, que o apóstolo Paulo mais tarde estava ensinando aos judeus, aos hebreus, a não permanecer nessa situação específica, mas para prosseguir para a perfeição. Lembre-se, irmãos e irmãs, os versículos, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Básico, vamos deixar o elementar, né, o ensino fundamental, vamos para ensino médio, ensino superior, e que é deixando as ressurreições de mortos, imposições de mãos para fazer curas. Vamos deixar os mortos descansarem, porque é apontado aos homens morrerem uma só vez e vindo depois o juízo. Espero que vocês tenham entendido o tema da verdade inédita, que é Hebreus 6, 1 até 2, que é contrário à crença e à pregação deles agora, pregação de muitos milagres agora. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, vamos ler em Mateus 24, 24, irmão Yuri. Lembre-se desse versículo. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este é o aviso. Falsos cristos e falsos profetas, sendo grandes sinais e prodígios, imitando a Cristo, mas em vão. Por quê? Até usam essa pandemia como uma forma de mostrar que são falsos cristos e falsos profetas. E se seus pastores estão vendendo a ideia de que podem fazer milagres, já é uma bandeira vermelha aí, irmãos e irmãs. Eles são o que o Senhor Jesus Cristo chamou de falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos. Seja como o Mário, é hora de passar de nível. Não vamos ficar na primeira fase, para que possa evitar mais riscos. Quando você passa a primeira fase do Super Mario, então daí você ganha mais poderes, ganha mais vidas, mais experiência. E este é o nível do cristianismo que temos que alcançar. Vamos prosseguir para a perfeição, crendo em Deus, mesmo que tenha doenças, seguindo a Ele, mesmo que você tenha enfermidades e doenças, é algo muito apreciado por Deus. Lembra-se de Lázaro, cheio de úlceras no corpo todo, nunca foi curado, mas permaneceu fiel até a morte. Por isso agora está sendo consolado, seio de Abraão, né? Lembra-se de Lázaro, ele não experimentou cura, ele não foi curado. Ele tinha úlceras do corpo todo e os cães até lambiam as úlceras. Nunca foi curado até a morte, mas ele foi aceito, foi contado como um homem perfeito, porque apesar de suas dificuldades, ele continuou crendo em Deus até a morte. Você viu o que é a perfeição, irmão Yuri? Sim, irmão. Assim como os outros cristãos do primeiro século, né? Eles eram pobres, eram esbofeteados, perseguidos até a morte, mas continuaram na fé. Amém. E vamos ver o que os nossos fiéis buscadores da verdade têm a dizer, e os agressores também, e os haters também. Estamos convidando também os nossos haters fiéis a colocarem seus comentários e objeções em nossa sessão de comentários. É a hora do momento dos buscadores da verdade. Então está na hora de nossas reações, de nossos fiéis buscadores da verdade, essa de Molly May P. Messina, Moelle, talvez estes operadores de milagres falsos estão orando a Satanás. Eles esqueceram que eles podem estar atacando este programa, mas perceber que Deus não vai deixar que estes impedimentos aconteçam. De Roderick Massa, apesar das dificuldades técnicas, ninguém pode impedir a obra de salvação. Graças a Deus por seus caminhos maravilhosos. Estou feliz de ouvir outro episódio da Verdade Inédita, graças a Deus. Tinson Dean Verges, muitos pastores de diferentes religiosas, alegando ser operadores de milagres, estão se escondendo. Eles estão querendo dizer aos seus membros que são operadores de milagres. Mas se alguém diz que é um apóstolo, mas que nunca viu a Cristo, esse homem é um falso apóstolo. Oliver One, já é hora destes ditos operadores de milagres se mostrarem, aparecerem, mostrarem seu poder, mas eles não têm poder porque eles também estão com medo do vírus. De Mary Rose Berana, ela viu o Senhor Jesus Cristo, então ele é qualificado para ser um apóstolo, de fato ele é. Ele só tinha que mencionar isso porque haviam coríntios que não criam em seu apostolado. Estou realmente maravilhada com
com o título deste tópico. Se esses pastores são curadores, onde estão eles agora? Realmente amo o irmão Hélio por esse conhecimento maravilhoso. De Jos Abdul, este versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, realmente foi um mistério para mim por muito tempo, como acertar na loteria. Graças a Deus, pelo irmão Hélio, estou em lágrimas. E também senti como se tivesse ganhado na loteria ontem, irmãos e irmãs. Pela primeira vez eu senti como um homem se sente quando ele ganha na loteria. Mas era um golpe. Sofri um golpe ontem. Quase tive um ataque do coração, disse Stacey Bagan. Talvez, irmão, ele deixe avisar os nossos fiéis buscadores da verdade sobre esses que dão golpes mais tarde. De Stacey Bagan, se eu não tivesse ouvido do irmão L, provavelmente ele nunca saberia que Cristo voltou por Paulo. Eu fiquei impressionado com o incrível apóstolo Paulo. Apesar de ser um perseguidor da igreja anteriormente, Deus viu nele algo realmente muito bom para que Cristo voltasse, para que ele fosse um apóstolo. Também somos muito bem-aventurados por ter o irmão L. Soriano e o irmão Daniel Razão em nosso tempo, para servir como Paulo e Timóteo e Barnabé em nosso tempo. A história de Cristo, mostrando a Paulo, mostra que somente Deus e ninguém mais tem o poder de exercer controle sobre suas criações. Quando viu a Cristo, instantaneamente se sujeitou a Cristo, vendo a Cristo num tempo fora de tempo. Isso realmente é maravilhoso, pois mostra uma mensagem que nossas faculdades mentais também têm um papel importante em nossa fé, graças a Deus. Armand Velasquez, outra verdade inédita. Termo segunda vinda, sendo usado pelos pastores hoje, totalmente incorreto. Um exemplo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, onde Jesus se mostrou a Paulo. Lembre-se, Paulo estava perseguindo a igreja de Deus após a subida de Jesus ao céu. Então, Cristo virá em seu reino, quando vier no seu reino de 1000 anos, não será contado como segunda vinda. Falsos profetas alegam ter o dom de profecia, a capacidade de falar por Deus. Que vergonha dessas pessoas que fazem essas alegações malignas. Seu requisito para alcançar o título de apóstolo é ver ao próprio Cristo. E quanto a esses ditos apóstolos hoje, quem eles viram e quem os escolheu? É engraçado porque, é realmente engraçado na verdade, porque eles alegam serem apóstolos, proclamam serem apóstolos, mas suas ações os tornam dignos de serem apóstolos. Uma parte deles estão se preocupados com os 10% dos seus membros. Que alegação vergonhosa. Graças a Deus ter alguém que não alega, mas ainda assim se alinha para cumprir a profecia. De Christopher T. disse: eu me pergunto por que esses autoproclamados apóstolos não conseguem curar sua própria estupidez. Estupidez não é uma doença. Estupidez não é uma doença. É um funcionamento errado do cérebro. Eles nem mesmo conseguem curar alguém que tem dor de cabeça, muito menos a pandemia. Podemos dizer que eles não são apóstolos, mas impostores. De Roena Deep Dias: se você acredita, os apóstolos está chamando em sua igreja, por que não diz para eles aparecerem e curarem as pessoas que estão infectadas pelo vírus? De Teorino II, nem podemos supor que Deus permitiu esse Covid-19 para mostrar a falsa crença e alegação dos falsos pastores em nosso tempo, tomando títulos para si mesmos. Deus e Cristo é realmente ótimo em orquestrar algo através de suas palavras infalíveis na Bíblia. De Rose Elite de la Cruz, qual é? Dizem que são apóstolos, mas as pessoas estão morrendo, tenham misericórdia delas, se realmente se importam com seus semelhantes. Agora tem a chance de provar que é apóstolo, porque os apóstolos têm a capacidade de curar qualquer doença e enfermidade segundo a Bíblia. De Roslyn Ignacio, estes pretensiosos, autoproclamados apóstolos são enganadores. Nenhum deles curou nem sequer uma pessoa. Grace Avíncula, criminosos, eles estão sempre acusando que o Moelle diz mentiras, mas de fato são eles que estão dizendo mentiras, se escondendo em suas próprias inseguranças, sendo cruéis e pregando coisas erradas a outras pessoas só por causa de dinheiro, somente de animais. Esperamos que as mentes e os corações daqueles que estão ouvindo nesse momento sejam iluminados pelas palavras de Deus e não serem enganados outra vez por falsos profetas. De Mina, somente hoje que eu vi que não há necessidade de operadores de milagres. Deus não precisa enviar alguém para curar, porque Deus mesmo cura. Essa é uma verdade inédita, graças a Deus. Graças por outra verdade inédita dada a nós por Deus, aprendi que um dos requisitos de ser considerado como apóstolo de Deus é que ele deve ter visto a Jesus. Está escrito em 1 Coríntios 9:1. Isso qualifica Paulo a ser um dos apóstolos. É por isso que esses autoproclamados apóstolos em nosso tempo estão enganando as pessoas ao falsificar coisas. De Alan Romero, é
maravilhoso. A perfeição que Deus quer é que devemos crer e seguir o ensinamento de seu Filho, quer sejamos curados de nossas enfermidades ou não. Louvado seja Deus por essa verdade inédita. De Luz Cruz, da irmã Luz, este é um desafio a todos os que estão alegando ser operadores de milagres. Então saiam agora e curem os doentes, parem a pandemia. Ou vocês não conseguem porque também estão com medo do Covid-19, porque sabem totalmente que estão mentindo e fingindo ser operadores de milagres. Se realmente são apóstolos de Cristo, deveriam ter saído para todos os pacientes de Covid-19, mas não conseguem fazer isso porque são todos falsos apóstolos e operadores de milagres. Sinto que agora o mensageiro de Cristo não é permitido mais ressuscitar os mortos porque é a vontade de Deus que as pessoas morram e descansem. O irmão José Malhari também. Qualquer um alegando ser um apóstolo, um curador, operador de milagre, deve usar a oportunidade para provar agora. E a pandemia no mundo todo, o mundo todo vai saber, né? Que o mundo está vendo, para ver se esses operadores de milagres são como os apóstolos genuínos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles devem ter o poder de curar toda sorte de doenças e enfermidades. É uma verdade inédita que até mesmo os apóstolos genuínos foi dado a eles o poder de fazer milagres. Como Paulo parou de fazer curas milagrosas no fim do seu ministério. São coisas elementares que devem ser deixadas para trás para prosseguirmos para a perfeição, para a crença baseada nas doutrinas de Cristo e não baseada em milagres. Então, esses pastores são operadores de milagres quando se trata de dinheiro. É incrível ver como eles conseguem enganar as pessoas. Esses pastores sem vergonha estão enganando não somente nossos semelhantes, mas a eles mesmos. Se eles tivessem pelo menos um pouco de decência, deveriam renunciar à sua crença de serem instrumentos de Deus para curarem os doentes. Que vergonha de vocês, mentirosos, parem já com isso. Esse episódio é outro podcast maravilhoso, graças a Deus. E imagine, Moelle, se todos pudessem curar, ninguém morreria, né? Então, o que aconteceria conosco se não morrêssemos? Assim como a canção Imagine, aquela canção Imagine que não há céu. Que vergonha deles. Ninguém morresse. Imagine a explosão da população, né? Se ninguém morresse. Então, há uma maneira para Deus fazer as pessoas descansarem, irmão Yuri. Depois de um longo tempo de serviço e dedicação, com mais de 100 anos de idade, Deus deixou Ana, profetisa, morrer. E também Simão. Depois de esperar tanto tempo para ver o Messias, finalmente viu a Jesus quando o trouxeram ao templo. E ele finalmente pediu pelo tempo dele, a vez dele, né? 2:29 de Lucas. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque foi prometido a ele que ele não morreria sem ter visto o Salvador. Depois de ver o Senhor Jesus Cristo e tê-lo em suas mãos e o abraçar, disse: Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Imagine se você morrer, porque verdadeiros apóstolos agora impondo as mãos e vão ressuscitar todos os mortos. Quando isso acontecer que ninguém vai morrer, se puderem curar e ninguém fosse morrer, né? Alguém ia ficar triste, sabe quem, mãe? O nome dele é Billy, porque o Billy não quer que a população cresça muito em número. Aquele Billy que quer dominar o mundo, talvez seja o portão do inferno, né? Bem, enfim, uma saudação ao Billy. Queremos agradecer a todos que mandaram suas reações na seção de comentários. Infelizmente, só pudemos ler alguns poucos por causa do tempo que temos disponível, porque eu acho que precisaria de uma 1h30 para poder ler todas as mensagens que foram enviadas a nós pelos fiéis buscadores da verdade. Graças a Deus mais uma vez pela sua participação e também agradecemos pelos que pela primeira vez sintonizaram. Esperamos que tenham desfrutado do nosso tópico maravilhoso e esperamos que vocês tenham aprendido algo novo nesse humilde podcast essa noite. Se vocês desfrutaram desse episódio, também vão amar nossos episódios passados, disponíveis em suas plataformas preferidas de podcast, de transmissão. Convidamos vocês a checarem elas. Você prometeu falar sobre eles, sobre o golpe? Alguém me lembrou no chatboard sobre isso? Sim, mãe. Ontem, nosso querido irmão Sony nos deu um link, uma página no Facebook, que estava tendo um tipo de jogo, né? Um quiz, onde diz que você vai ganhar $10.000. E eu entrei no quiz para participar e respondeu. E depois de 1 ou 2 minutos, teve uma mensagem: você ganhou $10.000. E Ulisses Villamin, aí irmão Yuli, correu pela casa gritando: eu ganhei. Fiquei muito feliz, por isso senti como é ganhar na loteria. Mas depois teve outra mensagem pedindo
pedindo o meu número do cartão de crédito e conta bancária. E o maior sinal de que é um golpe, né, é que o nosso vizinho, que também participou do quiz, deu respostas diferentes, mas também ganhou. E também estavam pedindo a ela cartão de crédito, essas coisas. Então, só um lembrete a todos que estão ouvindo agora, tomem cuidado, esses chamados quizzes. Tenham cuidado e passar a sua conta bancária, porque eles vão roubar tudo que tiver na sua conta bancária. Principalmente os nossos irmãos e irmãs. Isso aconteceu no sábado e no domingo, né, irmã Yuli? Quando o escritório do Facebook e de outras redes sociais estão fechados, né? Então não podem fazer nada quando acontece. Se vocês virem algo assim, só tenham cuidado. Delete ou ignore. Você não quer ficar desapontado como eu, né? Se eles começarem a pedir informações pessoais, conta bancária, tenham cuidado, irmãos e irmãs, porque estes são golpistas. Talvez eu faça uma música sobre esses golpistas algum dia, se Deus quiser. Bom, com isso, irmão Eli, suas palavras finais para esta noite. Bem, eu quero deixar para eles algo muito importante para mim, irmãos e irmãs. Eu só quero lembrar a vocês que João Batista não realizou milagre algum, mas seus ensinamentos eram certeiros. Vocês podem ler isso, no livro de João 10:41, que eu vou ler agora. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro. João Batista, grande profeta do Senhor, não fez milagre, mas todos os seus ensinamentos eram verdadeiros. Por isso, julgue um pregador pelas suas pregações, seus ensinamentos, não pelos milagres, porque até o diabo pode realizar milagres. Tenham cuidado, irmãos e irmãs. E agora nós estamos testemunhando que a obra do diabo e das trevas agora está progredindo e usando esses chamados operadores de milagres, pastores e outros títulos que eles alegam para si. Nós sabemos que alguém está operando, colaborando com todos esses pastores, operadores de milagre e supostos apóstolos e filhos de Deus, preparando para aquele grande dia da revelação do anticristo. Tenham cuidado. Com isso, chega ao fim outra noite frutífera. Agradecemos a Deus por nos dar essa oportunidade, porque é isso que nós sempre esperamos a cada dia, que Ele nos faça humildes servos, ainda que sejamos inúteis, para ajudar os nossos semelhantes a conhecer a verdade. Mais uma vez, esse é o seu humilde apresentador, Yuli Vilamin. Eu sou seu humilde pessoa de recursos, e se juntem a nós no próximo tópico, porque você merece a verdade.